Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 271. O homem que até o fruto do pecado. Victor passa pelo portão e, surpreendentemente, está de volta à floresta. Mestre. Eve olhou para Victor em choque desde que ele apareceu de repente. Victor não entendeu por alguns segundos o que aconteceu. É parecido com o portão de Natasia. Eles podem escolher qual local abrir? Isso é conveniente. Espere, porque eu tive que ir tão longe para entrar naquele lugar então. Victor olhou para Natasia, e a mulher não pareceu surpresa. Então isso era algo normal? Eles estão fazendo um trabalho melhor do que eu pensava. Natasia comentou em voz baixa enquanto olhava ao redor, e logo sua atenção estava focada em sua filha, pois a mulher mais velha parecia estar analisando cada movimento de Sasa. Talvez a entrada seja fixa, mas a saída pode ser em qualquer lugar que eles decidam. Victor achou que isso era bem possível. Assim que Victor e Natasia apareceram, vários seres começaram a aparecer ao redor. Victor ignorou os seres e olhou ao redor, e então, vendo Eleanor, Sasa e Big lutando contra vários monstros, ele assentiu com satisfação. Parece que eles estavam funcionando bem. Victor olhou para os criminosos, seus olhos começando a brilhar, enquanto apontava para um lugar. Vá para aquele lugar e espere. Os corpos de todos os vampiros presentes começaram a tremer, e logo seus olhos ficaram sem vida, e como se fossem um robô programado para fazer alguma coisa, eles assentiram e caminharam em direção à árvore. Victor observou os vampiros, sentados na pilha de ossos ao redor deles, e então sua atenção foi para Eve. Eve, me diga o que aconteceu. Sim, mestre. Eve se recupera de seu estupor. Afinal, não era a primeira vez que ela via o mestre aparecer de repente. 40 minutos depois, Victor dá ordem para que todos parem de caçar monstros. Bom trabalho, pessoal. Vocês me ajudaram muito. Sem vocês, levaria muito mais tempo. Victor não mentiu, pois, se tivesse que trabalhar sozinho, levaria um pouco mais de tempo para agrupar várias bestas demoníacas. Afinal, as feras temiam Victor. Ei! Sasa apareceu ao lado de Victor e o abraçou. Victor exibiu um pequeno sorriso já que ele já sabia o que ela queria. Ele toca sua cabeça e começa a acariciar seus cabelos. O gorila olha para Victor com um olhar desconfiado, e diz, uhul, uhul. Uma veia salta na cabeça de Victor enquanto ele olha para o gorila e aponta o dedo médio. Foda-se, eu trabalhei sim, eu não procrastino. Eleanor ficou em silêncio. Ela realmente não conseguia engolir que Victor pudesse entender essas bestas demoníacas. Mestre. Eve olhou para Victor com seu brilho brilhando como uma luz vermelha. Victor deu um sorriso, tenso, coçou a bochecha e disse, bom trabalho, minha empregada. O sorriso de Eve cresceu um pouco, e seu olhar ficou ainda mais intenso. Victor mostrou um sorrisinho gentil e disse, venha aqui. Eve dá um passo e aparece ao lado vago de Victor. Com o mesmo sorriso no rosto, Victor começa a acariciar a cabeça de Eve. O corpo inteiro de Eve estremeceu enquanto ela parecia gostar um pouco do que Victor estava fazendo com ela. Essa situação continuou por alguns segundos até que Victor achou que era o suficiente, considerando que o olhar que Natasia estava dando a ele era bastante intrigante. Ela parecia não conseguir se conter por muito mais tempo. A mulher mais velha estava com tesão. Tosse. Victor tossiu para chamar a atenção de todos, e logo olhou para a árvore e disse, 69 bestas demoníacas, 96 criminosos do nível 5 ou 7 do limbo. Desfrute de sua refeição. Victor abriu um pequeno sorriso. A árvore inteira pareceu tremer por alguns segundos, e um momento de silêncio caiu sobre o lugar. Uru, uru. O gorila cruzou os braços e assentiu várias vezes enquanto parecia estar se comunicando com a árvore. Victor, desta vez, não entendeu o que o gorila disse, mas não se importou e continuou a observar a árvore. Os galhos estão se movendo. Sasa falou com um olhar curioso. De repente, vários galhos começaram a crescer do chão e perfurar os corpos das feras. Os prisioneiros começaram a gritar, e alguns começaram a lutar para escapar. TSK. Se continuar assim, alguns danificarão os galhos da árvore. GRR. E o gorila também percebeu. Natasia, você se importa? Victor olhou para a sogra. Claro que não. Ela deu um sorrisinho maldoso e desapareceu, deixando um rastro de relâmpago para trás. Relâmpagos começaram a passar pelos prisioneiros, e logo Natasia estava perto de Victor novamente. Feito.
Natasia balança as mãos em direção ao chão, e o sangue que estava em sua mão cai no chão. Assim que ela disse isso, as cabeças dos vampiros começaram a cair no chão. Bom. O grupo ficou em silêncio enquanto a árvore inteira absorvia o sangue que era fornecido a ela. Alguns minutos se passaram e logo todos os corpos presentes pareciam múmias secas sem nenhum alimento. Nada aconteceu. Saz e Eleanor falaram de repente. HMM. Victor tocou seu queixo. Ele ficou um pouco desapontado por nada ter acontecido, e a árvore nem mesmo recuperou suas folhas como antes. Uru. O gorila faz um gesto com a mão e aponta para a árvore. Oh, tudo bem. Entendendo o que o gorila perguntou, Victor se aproximou da árvore. Mestre. Querido. Eva e Saz estavam se perguntando por que Victor de repente começou a andar. Victor chega na frente da árvore, enquanto a árvore traz um galho na frente de Victor e espera enquanto ele arregaça um pouco as mangas. Uru. Uru. Oh, ok. Entendendo que uma gota era suficiente, Victor tira a luva e morde o dedo, depois deixa cair uma gota no galho. Todos assistiram em silêncio àquela pequena gota de sangue que havia caído na árvore e o momento em que a gota de sangue tocou o galho. Algo aconteceu. A árvore explodiu com energia vermelha, e essa energia vermelha subiu aos céus. Sagrado. Eleanor pisa no chão, e logo uma parede de pedras aparece na frente das meninas. Lado dos Katashi. Skatashi estava em seu quarto lendo alguns livros até que viu um gigantesco pilar vermelho subir ao céu. Ela olhou para o pilar e exibiu uma cara estranha, enquanto tentava sentir a energia daquela coisa, mas não sentia nada. Nada. Era como se não existisse. Essa direção é território do clã Fulger. Skatashi pensou por alguns segundos sobre o que fazer, mas no momento em que começou a pensar, o pilar vermelho desapareceu como se nunca tivesse existido. O que aconteceu? Ela pensa por um momento, então murmura, ou melhor, o que aquele garoto fez mesmo? Lado de Vlad. Vlad abre os olhos e rapidamente olha para o pilar vermelho. Aquela direção. Sabendo que era território do clã Fulger e sentindo uma energia nostálgica, Vlad estreitou os olhos, seu corpo foi coberto pela escuridão, e então ele desapareceu, e, em um piscar de olhos, apareceu em cima de seu castelo. Vlad olha para o pilar vermelho, estreita os olhos e, como se fosse uma águia, começa a observar o local. Vendo Victor parado na frente da árvore, Vlad falou com uma cara chocada, não me diga que esse menino foi aceito por aquela árvore. Ele não podia acreditar no que estava testemunhando. Ele sabia sobre a árvore. Alguém contou a ele. A cabeça de Vlad começou a girar rapidamente e tentar entender o que ele estava presenciando. Mas isso é impossível. Ninguém deveria saber nada sobre aquela árvore. Eu nunca contei a ninguém. Fiz questão de guardar segredo. Espere, isso não é um pensamento correto. Não importa se ele sabia ou não. A questão é, como ele foi aceito para isso. Vlad não compartilhou informações sobre aquela árvore com ninguém. Claro, a informação verdadeira. Tudo o que ele disse foram mentiras para encobrir a verdade. TSK, não pode ficar assim, eu vou pessoalmente lá. Vlad pela primeira vez em milhares de anos. Ele tomou uma decisão. A decisão de sair de casa. Hugo. Eu realmente não queria sair de casa, mas tanto faz. Seu corpo começa a ser coberto pela escuridão e logo ele se transforma em um enxame de morcegos. Lindo. Victor falou enquanto observava a cena à sua frente. A árvore, que tinha poucas folhas, floresceu em uma linda árvore de folhas vermelhas. O tronco da árvore ficou mais forte, e a própria árvore cresceu um pouco mais, embora já fosse muito maior do que todas as outras árvores ao redor. O gorila sai do caminho das garotas, e logo as garotas veem a visão na frente delas. Ah! Isso é lindo! Havia algo assim no meu território, e eu não sabia. Natasia foi a primeira a reagir. Ela ficou um pouco irritada com o gorila por bloquear sua visão. Ela não era fraca o suficiente para ser jogada pelo evento, mas ela sabia que ele não queria dizer isso mal. Ele estava apenas tentando proteger as meninas. Ele é um bom gorila. Pensar que ela ficaria tão bonita. Sasa olhou para as folhas caindo curiosamente, e ela percebeu que aquelas folhas eram sangue cristalizado. Esta árvore é estranha. Eleanor não reagiu, ela achou essa cena linda, mas ela estava se sentindo estranha. Seria uma premonição de perigo. Parecia que algo ia acontecer, mas ela não sabia o que era. Seu instinto a salvou de muitas situações, e por causa disso,
Ela não ignorou esse sentimento. TSK, o que é isso? Ela estava muito alerta e não conseguia ficar calma. Lindo. Eve falou palavras simples para descrever seus sentimentos e, ao mesmo tempo, não pôde deixar de pensar em um livro que leu naquele quarto abafado. Era um conto nórdico. Um conto cujo título era A Árvore do Mundo. Victor, que estava deslumbrado com a visão à sua frente, ficou surpreso quando alguém lhe deu um tapinha no ombro. Quem é você? Victor perguntou à mulher que o tocou. A mulher era alta, ela era maior que ele. Todos olharam para a mulher que apareceu de repente. Ela estava usando um vestido de folhas e tinha longos cabelos ruivos que chegavam até o chão, orelhas pontudas e olhos vermelhos. Essa sensação de perigo. É dela? Ela é a causa. Eleanor pensou. Um elfo. Victor não pôde deixar de pensar nisso quando viu a aparência da mulher, pois era bastante semelhante àquela mulher que ele viu no limbo. Natásia olhou para a mulher com curiosidade. Precisamente falando, ela olhou descaradamente para seu corpo, e quando ela olhou para uma determinada área da mulher, ela pensou. Um companheiro. Ela olhou para as pernas da mulher e pensou, uma companheiro de fato. Até as pernas dela são grossas como as minhas. Meu Deus! É um elfo. Ruby vai enlouquecer quando vir isso. Sasa pensou quando viu a mulher. Eve, não baixe a guarda. Ela me dá uma sensação perigosa, Eve falou. Eve assentiu. Tome, mestre. A mulher ofereceu uma fruta vermelha para Victor. Curiosamente, a fruta parecia uma maçã. Uma maçã completamente vermelha. Victor estreitou os olhos. Ele não sentiu más intenções da mulher, tudo o que sentiu foi boa vontade. E esse sentimento? Você é a árvore. A mulher não respondeu, apenas abriu um sorriso gentil. Um sorriso que mostrava todos os seus dentes afiados. E aquele sorriso foi como uma confirmação para o próprio Victor. Então, de alguma forma, aquela árvore tem essa forma. Interessante. Os olhos de Victor brilharam de curiosidade. Ele esperava que algo acontecesse, mas superou suas expectativas. Ela parece uma fusão de um elfo e um vampiro. Essa foi a impressão de Victor sobre a mulher. Victor olhou para a fruta que ela estava oferecendo e pensou, por que não? Ele pega a fruta da mulher e cheira um pouco. Sangue. Victor morde a fruta. Delicioso. Ele arregalou os olhos. O gosto é melhor do que o sangue das minhas esposas. Depois de terminar de comer a fruta, a mulher que assistiu pacientemente Victor terminar de comer disse, bem-vindo de volta, mestre. Eu estava esperando por você. Por milhares de anos, eu estive esperando por você. Ela mostrou um lindo sorriso que fez Victor congelar. Victor não entendeu o que a mulher disse. O que você quer dizer com esperar? Ele perguntou a ela. Mas ela continuou observando o homem com um sorriso gentil. Era como se suas palavras não fossem registradas no cérebro da mulher. Mestre, meu mestre. Victor ouviu a voz da mulher em sua cabeça. Ele arregalou os olhos em choque quando sentiu aquela sensação familiar. Ela é minha parente de sangue. Mas não me lembro de ter mordido uma mulher como ela. Badump. Hugo. Victor tocou seu peito. Badump, badump. Seu coração começou a bater como um louco. Uma aura vermelha começou a cobrir seu corpo. Seu cabelo começou a flutuar como se desafiasse a gravidade, e uma aura sangrenta começou a vazar de todo o seu corpo. De repente, a visão de Victor começou a escurecer e imagens começaram a aparecer em sua mente. Isso é. Memórias. Memórias dos cadáveres. De todos os cadáveres. Como um tsunami, todas as memórias dos seres que a árvore havia absorvido começaram a fluir em direção a Victor caoticamente. Mestre, a mulher exibiu um rosto estranho até que lentamente, seu rosto se transformou em um preocupado. O fedor de sangue no ar era terrível, era um fedor espesso e caótico. Gole. Eleanor engoliu em seco. Eleanor sentiu como se estivesse observando centenas de milhares de cadáveres empilhados à sua frente. Era esse tipo de cheiro que eles estavam sentindo. Algo está errado. Natásia estreitou os olhos, ao ver a reação de Victor, quando ela ficou mais alerta, e relâmpagos começaram a piscar ao seu redor. Querido mestre. Eve e Saz estavam preocupadas com Victor, e quando estavam prestes a se aproximar dele, todos ouviram, não interrompa, isso é importante. De repente, todos ouviram uma voz profunda e forte. Todos eles rapidamente olharam para a voz e viram os olhos vermelhos do gorila olhando para eles. Não interrompa. Ele falou novamente,
desta vez em tom de advertência. As meninas não tiveram tempo de ficar chocadas porque ouviram um grito de dor. Ah! Victor segura a cabeça e começa a gritar para o céu, pois parecia estar sofrendo muito. Mestre! A mulher vira o rosto, confusa, já que isso não deveria acontecer. Memórias. Tantas memórias, Hugo. Victor parecia estar murmurando para si mesmo até que seus olhos ficaram totalmente brancos. Ah! Sua voz morreu no final, e ele caiu no chão. Mestre barra querida barra marido. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 272. Um ponto de mudança. Memórias. O que define as memórias? Eles são apenas o resultado de um conjunto de células em seu cérebro que são capazes de registrar e armazenar informações. Essas memórias são, ou talvez tenha algo a ver com a alma. Todas as suas experiências de vida, tudo o que você viveu, toda a sua existência, estão gravadas em sua alma. É isso que são as memórias. Ou é algo mais simples? Sangue. Uma substância interessante que circula por todo o corpo de um ser vivo. Sangue. O que é sangue? Se você perguntasse isso a um cientista, ele diria enquanto levantava os óculos: o sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo que se destaca por se apresentar como um líquido vermelho e viscoso. Caracteriza-se por possuir uma matriz líquida, plasma, na qual os elementos celulares do sangue, glóbulos vermelhos, plaquetas, são suspensas. Blá blá blá. Uma resposta chata, certo? Victor estava flutuando em um mar de sangue, enquanto olhava fixamente para um círculo vermelho gigante no céu, e nesse círculo vermelho estava um ser completamente coberto de escuridão, flutuando enquanto exibia um grande sorriso no rosto. A expressão de Victor era apática, e era como se ele estivesse morto, mas ao mesmo tempo vivo. Eu tenho uma resposta melhor. Victor continuou a olhar para o ser. Sangue. É uma moeda de troca, divina para seres como nós. Vampiros. De fato. O ser exibiu um pequeno sorriso. Tremor, tremor, tremor. O mundo interior de Victor começou a estremecer. Ao utilizar o sangue como meio, podemos fazer coisas incríveis. E o que estamos experimentando agora é uma dessas coisas incríveis. O ser olhou para o mar de sangue que se estendia por milhares de quilômetros e pensou: quanto tempo levará para digerir todos esses nutrientes? Quanto aquela árvore absorveu? De repente, um homem saiu do mar de sangue em que Victor estava deitado. Kofi Kofi. Ele tossiu sangue no mar e olhou em volta com um olhar assustado. Onde estou? Ah? Alguém sobreviveu. Isso é surpreendente. O homem se assustou com a voz repentina e olhou para sua origem. No entanto, quando ele olhou para o ser, todo o seu corpo estava literalmente paralisado de medo. Apenas seja absorvido por nós. Por que você está resistindo? O ser apontou o dedo para o homem, e logo o sangue ao redor começou a engolir o homem novamente. Não ou. O homem tentou resistir, mas no final foi uma luta sem sentido. Tudo o que lhe restava era ser absorvido pelo mar de sangue. Quando a voz do homem desapareceu, um pequeno brilho nos olhos de Victor começou a aparecer. Oh! Você finalmente acordou. Eu estava ficando preocupado que nossas esposas matariam nossa empregada. Empregada? Desde quando arrumei outra empregada? Victor estreitou os olhos ao ouvir o que o ser disse. Elas são minhas esposas, não suas, seu filho da puta. Tão ciumento como sempre, eu já não disse que somos um conjunto. Eu sou você. E você é eu. Foda-se, não olhe para minhas esposas, ou eu vou te matar. O ser exibiu uma expressão chocada. Você se mataria por ciúmes de suas esposas? Sem pensar 2 vezes. A resposta de Victor foi instantânea. Esse nível de ciúme já estava muito além dos seres normais. O ser não podia deixar de pensar. De qualquer forma, por que este lugar se tornou assim? Victor levantou-se e parou no mar de sangue. Isso é culpa sua, você foi muito ganancioso. Você literalmente bebeu o sangue de cada ser que a estranha árvore matou. Victor colocou a mão no queixo e começou a pensar, e logo começou a se lembrar do que sentiu ao morder a fruta. Ah, eu me lembro agora. Minhas memórias são confusas, mas eu me lembro do que aconteceu. Você perdeu as memórias. Errado, parece que sua mente selou as memórias como uma forma de proteção. Bem, isso é compreensível. Você literalmente absorveu as memórias de vários vampiros, cada um com mais de 1000 anos. Então não há como nossos cérebros e almas aguentarem toda essa carga.
Temos que estar convencidos de que nossas almas não foram dilaceradas. Umu. Como sempre, seus instintos são muito bons. Quem teria pensado que você iria? Cala a boca. Victor apareceu ao lado do ser e lhe deu um tapa no rosto. Boom! Ele caiu no mar de sangue. Para o que foi aquilo? O ser saiu do mar e gritou de raiva ao olhar para o rosto de Victor, que tinha várias veias pulsando de raiva. Você fala demais, tem certeza que sou eu? Resuma o que aconteceu em menos de 10 palavras. O ser não acreditou no que acabara de ouvir. Você não pode ser mais paciente. Paciência é uma virtude que não possuo atualmente. O ser encarou o rosto de Victor por alguns segundos, e então uma lâmpada apareceu sobre sua cabeça. Oh, eu entendo agora. Você está com tesão. Faz sentido. Você absorveu muito sangue, e todo aquele sangue era de vampiros que não viam uma mulher há milhares de anos. Os olhos de Victor brilharam com um olhar ameaçador. Apito. Olhe para aquele lindo pássaro. O ser virou o rosto e começou a observar a paisagem. Apenas pare de brincar e me diga o que aconteceu. Eu também não sei. Victor olhou para o ser com um rosto sem expressão. Quero dizer, eu sou você, então meu conhecimento é limitado ao seu conhecimento. Como posso saber coisas que você não sabe? E qual era aquela história sobre o sangue ser uma moeda de troca ou algo assim? Ah, essa é uma memória que você tem, mas não tem acesso a ela. É uma memória daqueles que herdam o sangue do Rei da Noite. Assim como os dragões nascem com o conhecimento mágico de seus antecessores, algo semelhante acontece com aqueles que herdam o sangue do Rei da Noite. E que informação é essa? Não é grande coisa, são apenas informações básicas sobre as raças que compõem este mundo, coisas como quanto tempo um dragão dorme, quantos namorados a deusa Afrodite teve, etc. É um conhecimento inútil, basicamente, é o senso comum que você não tem agora. E essa informação sobre sangue era aparentemente senso comum no passado, mas não sei se é usada hoje em dia. Victor continua observando o ser com um olhar inexpressivo. Ei, não precisa me olhar assim, eu sou você, e você é eu. Seu sorriso cresceu. Se você está curioso sobre essa informação, eu posso te dizer, mas vai levar muito tempo, sabe? Victor não tinha paciência para isso agora. Ele literalmente tinha uma dor de cabeça enorme, e ele estava se sentindo como se tivesse ido para a escola com uma enxaqueca. Ele perdeu a paciência quando isso aconteceu. Você só precisa ficar mais forte, e no dia em que nos tornarmos um, e você não precisar mais usar essas luvas, você aprenderá tudo que eu sei. Quantos anos isso vai levar? Victor suspirou. Quem sabe? 500 anos? 1500 anos? Nosso poder é muito grande, tudo depende da sua força de vontade. Força de vontade? Como disse um certo homem que usa um macacão verde. Se treinar 1000 vezes não é suficiente, basta aumentar para 5.000 vezes. Seu sorriso cresceu descontroladamente, e se 5.000 vezes não for suficiente, você só precisa treinar 1 milhão de vezes. Tudo depende da sua força de vontade. Juventude. Ele gritou tão alto que o mundo inteiro pareceu tremer com tal voz. Victor olhou para o ser com um rosto sem expressão. Tenho certeza que ele não disse isso. Eu lembro de ter visto com Ruby. Quem se importa com pequenos detalhes? Nós apenas devemos fazer isso. O que está acontecendo? Você está com medo de se machucar? Oh! Uma vez estourou na cabeça de Victor. Os dois exibiram o mesmo sorriso, enquanto um silêncio caiu sobre o local até que... Nós apenas temos que fazer isso, certo? Os dois falaram ao mesmo tempo. E logo, o mundo ao redor de Victor começou a quebrar. Victor abriu os olhos. Vadia, o que você fez com minha querida? Desembucha. Bem. Sniff. Desembucha. 5 mulheres estavam cercando uma mulher alta com longos cabelos ruivos e orelhas pontudas, enquanto a mulher que parecia uma elfa estava encostada na parede com um rosto assustado, enquanto as 5 mulheres olhavam para ela com um olhar ameaçador. Ela parecia uma caloura de faculdade que estava sendo intimidada pelas meninas mais velhas. Victor ignorou esse caos, por enquanto olhava ao redor e percebeu que estava na mansão de Skatashi. Kaguya, Eve, Bruno e Maria estavam afiando algumas espadas e lâminas enquanto olhavam para a garota de aparência élfica. Skatashi, Natasia, Sasa, Violette e Ruby estavam interrogando a nova garota.
Você acordou. Victor olhou para o lado e viu Eleanor e Roberta, que tinham um sorriso gentil no rosto. Eleanor estava sentada em uma cadeira e Roberta estava ao lado dela. O que é esse caos? Ele apontou para as mulheres que estavam interrogando a garota élfica. É sua culpa. Eleanor apontou. Ele não tinha defesas para essa acusação. Fufufu, eles estão tão focados na nova empregada que se esqueceram completamente de você, mestre. Nova empregada? Sim, mestre. Você conseguiu a façanha de transformar uma árvore, especificamente falando, uma dríade em um vampiro. Eis que ela é a primeira híbrida dríade vampiro do mundo. Victor continuou olhando para Roberta com um olhar seco. Suor frio brotou no rosto de Roberta. Seu olhar dói, mestre. Estou apenas tentando animar a situação. Ela virou o rosto e fez beicinho. Suspirar. Victor respirou fundo. Ele ignorou tudo ao seu redor e começou a organizar seus pensamentos. Ok, eu dei meu sangue a ela, e por causa disso, ela evoluiu? Ou ela foi transformada, certo? E em troca, ela me deu uma fruta, que continha a essência de todos os seres que ela matou, e por causa disso, eu desmaiei porque não aguentei a sobrecarga de memórias. Normalmente, isso não deveria acontecer. Só aconteceu porque posso ver as memórias do sangue das pessoas que chupo, consequentemente, ela não tem culpa. E no final, fiz tudo isso porque estava interessado no que poderia acontecer se eu alimentasse a árvore. Quem poderia imaginar que a árvore fosse uma dríade? Agora que penso nisso, onde está o Big? E o que aconteceu com a árvore? Oh, o gorila está deitado no jardim. Ele foi espancado por Skatashi. Victor fez um sinal de oração e rezou. Descansa em paz, Big. Roar. Eu não morri, filho da puta. Victor olhou para o lado e viu o gorila gigante, que estava todo machucado. Você sofreu. Isso é culpa sua. Por que você desmaiou? Você estava apenas comendo. Oh, você pode falar normalmente agora. Ouça-me, porra. Querido. Victor virou o rosto e olhou para as mulheres, enquanto lhe exibia um sorriso gentil, e disse, Sup, Gilles. Rumble, rumble. 2 foguetes dourados voaram em direção a Victor e o abraçaram. Sniff. Eu estava tão preocupada. Saz estava quase chorando. Natasia apenas assentiu enquanto o abraçava mais forte. Sem dar tempo para Victor dizer nada, Violette e Ruby também fizeram o mesmo que Natasia e Sasa. Querida. Seu tolo. Você. O rosto de Violette começou a ficar encharcado de lágrimas, e logo ela escondeu o rosto. Idiota. Você me prometeu não fazer nada imprudente. Ruby falou, com uma voz melancólica. Eu não me lembro de fazer. Os olhos das 4 mulheres brilharam perigosamente. Victor parou de falar e exibiu um rosto solene, com um sorriso gentil. Me desculpe. Ele sabia que o estado emocional das garotas era caótico agora, então era melhor simplesmente aceitar tudo e deixá-las chorar silenciosamente. Skatashi se levantou da cama e olhou para Victor em silêncio. Ela tinha algumas coisas a dizer, mas não encontrou um momento certo para isso e ficou em silêncio. Discípulo estúpido, você vai pagar por me deixar preocupado. Ela cerrou os punhos com força, mas ver a visão à sua frente a fez relaxar um pouco os punhos. Suspirar. Estou feliz que você esteja bem. Ela pensou interiormente, mestre. Victor olhou para suas maids, e vendo os rostos de suas maids, ele mostrou um pequeno sorriso triste. Bem. Esta vai ser uma longa noite. 8 horas depois. Victor passou 8 horas conversando com as meninas e confortando-as. Ele fez tudo isso com um sorriso no rosto. Um sorriso odioso que deixou Sasa, Ruby, Natasia e Violette com raiva. Ele não sabe o quanto estávamos preocupados. Como ele ousa? Mas Victor não estava fazendo isso por despeito. Ele simplesmente amava demais essa situação. Alguns podem achar chato, alguns podem achar uma perda de tempo. Tosse, tosse. Vlad. Mas Victor? Ele amou. Só de saber que as meninas estavam preocupadas, seu coração doeu. Ele não pode deixar de abraçar todos eles e acariciar suas cabeças. Ele dava muito carinho às suas esposas, e principalmente ao seu mestre, que estava de mau humor. Ela o estava ignorando. Skatashi o estava ignorando. Ele não podia aceitar isso. Por causa disso, ele usou a tática que sempre funcionou. Ele se aproximou dela como um verdadeiro assassino que treinou na arte da furtividade, e fez várias promessas de treinamento.
Deus o ajude quando essa mulher colocar suas garras em Victor e começar a treiná-lo. Mesmo que seja de Victor que estamos falando, então ele vai fazer isso com um sorriso no rosto. E ele até comprou uma roupa esportiva para Skatash treiná-lo. Ele queria ver aqueles abdominais definidos dela. E a roupa que ela usou para treinar 6 meses atrás era muito antiquada. Se ela vai treiná-lo, deixe-a fazer isso em um sutiã esportivo. Ele também não colocou suas empregadas de lado. Especialmente Eve, Kagia e Maria. Eles estavam tão preocupados com ele, então ele fez questão de mimá-los também. Embora Roberta não demonstrasse, ela também estava preocupada, mas não era seu jeito de mostrar abertamente, e por causa disso, Victor apenas conversou com ela normalmente, e percebeu que ela ficou mais estável. E depois de todas aquelas horas mimando as meninas, aconteceu um problema. No jardim da mansão de Skatash. Sniff. Sniff. Me desculpe, mestre. Uma mulher de longos cabelos ruivos, mais alta que ele, chorava como uma criança. Está tudo bem, não foi sua culpa. Foi minha culpa, ok? É? Não foi minha culpa? Sim, então você não precisa se sentir mal, ok? Victor se sentiu constrangido ao confortar uma mulher que era mais alta do que ele. Ok. Suas orelhas caíram, tristemente. Victor aproximou seu braço da cabeça de Dryad e começou a acariciar sua cabeça. E suas orelhas começaram a se contorcer de excitação. Tão fofo. Ela pode parecer assim, mas ela é uma criança, sabe? Victor olhou para Big, que estava comendo bananas de pernas cruzadas, e ele estava completamente recuperado. Sua raça leva milhares de anos para amadurecer. Se não fosse por você e seu sangue, ela não teria se tornado uma adulta. Chomp, chomp. Victor olhou para a banana que Big estava comendo. Você foi domado, filho da puta. É apenas sua imaginação. Ele se virou e continuou a comer. De qualquer forma, por que você pode falar agora? Eu sempre poderia falar, você não falou comigo antes. Sim. Mas, você está falando agora. Todo mundo entende você. Você se tornou um gorila de circo. Quem é o gorila do circo, filho da puta? Ele rugiu. Explique-se. TSK, eu sou o guardião dela. Se ela evoluir, eu evoluirei também. Por isso, quando ela amadureceu, eu também amadureci junto. Entendo. Victor tocou o queixo e começou a pensar. Eu me tornei um vampiro também. O mundo inteiro de Victor congelou. Seu cérebro parou de funcionar. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você